Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos à aula de Direito Administrativo com seu professor Sandro Santiago. Ei, reta final de preparação, então a gente precisa continuar nos nossos assuntos aqui em Direito Administrativo. Para você que está acompanhando as aulas aqui no Desafio, você sabe que a gente está vendo licitação e contrato. Então a gente vai continuar esse assunto. Turma, presta atenção aí no quadro. Pegue o seu materialzinho que está lá disponível na sua sala de aula virtual e acompanhe aí que a gente vai tentar avançar o máximo possível nesse assunto. Presta atenção aí, galera. Presta atenção aí, ó. Olha aí na tela. Vamos falar sobre os objetivos da licitação. Objetivos da licitação. Presta atenção aí, turma. Olha aqui, ó. Paramos nessa parte de objetivos, nós falamos dos princípios na última aula. Foi ou não foi? Foi. E agora a gente vai falar dos objetivos da licitação. O procedimento licitatório ele tem como objetivos, presta atenção. Olha aí, ó. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive que se refere ao ciclo de vida do objeto. Galera, o que é que eu quero que vocês saibam? Eu quero que vocês saibam que o procedimento licitatório ele serve para selecionar uma proposta mais vantajosa para a administração pública. Não é uma competição? E aí a administração ela vai selecionar aquela proposta que melhor atende à sua necessidade. Perfeito? Ainda, olha. Assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Tratamento isonômico, tratamento igualitário, tratamento sem favoritismos e sem desfavorecimento, seguindo as regras objetivas do edital de licitação. A justa competição está ligada a isso. Ainda, evitar contratações com sobrepreço, com preços manifestamente inexequíveis ou superfaturamento. E ainda, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Para a gente gravar, tem uma diferença entre sobrepreço e superfaturamento. Você tem que saber o seguinte, galera, a licitação ela serve para evitar os dois, sobrepreço e superfaturamento. O sobrepreço está relacionado ao preço orçado, olha aqui, ó, preço orçado, ou seja, o valor previsto no edital é expressivamente superior aos preços do mercado. Então, para evitar esse tipo de situação, é para que serve o procedimento licitatório, para evitar que o preço que a administração quer pagar por alguma coisa, um serviço, um produto, seja manifestamente superior ao do mercado. E aí eu quero que vocês saibam que o sobrepreço ainda não houve um gasto, ainda não houve um dano ao patrimônio público. É só uma possibilidade de gasto. Por quê? Porque no superfaturamento, olha aqui, ó, já houve um dano ao patrimônio público. Então, a diferença básica entre sobrepreço e superfaturamento é que no sobrepreço, para evitar o sobrepreço, a administração ela tende a olhar para o orçamento e ver se ele tem um orçamento muito maior do que a média do mercado. Já no superfaturamento, já houve o dano ao patrimônio público. E aí, quais são os exemplos de dano ao patrimônio público? Presta atenção. Medições inadequadas, deficiência na execução e alteração do orçamento com o desequilíbrio dos contratos. Grava essa parte aqui, ó. Superfaturamento, já houve dano ao patrimônio público. Show de bola? Show de bola. Tranquilo. Segue aí, ó. Para a gente entender modalidades de licitação, que é o outro tópico do nosso edital, a gente precisa entender como funciona o procedimento, as etapas do procedimento licitatório. Todas as etapas estão aqui descritas para vocês. Nós temos uma fase preparatória, nós temos a divulgação do edital, e aí segue com a apresentação de propostas e lances, se for o caso. Temos o julgamento das propostas. Aí, julgando as propostas vencedoras, nós temos a habilitação do vencedor. Nós temos uma fase recursal, e aí nós temos a homologação da licitação. Galera, por que vocês têm que saber isso daqui, ó? Porque a licitação é uma série de atos encadeados. E aí, como é uma série de atos encadeados, a gente tem várias etapas e essas são as etapas. Turma, saibam, façam uma divisão bem aqui, ó. O que está de vermelho para cá, essa fase é chamada fase interna da licitação. Ou seja, essa fase preparatória aqui, ela é feita internamente dentro da administração pública. É nessa área que vai ter o planejamento, vai ter o estudo técnico preliminar, é aqui que vai ter o orçamento, vai ter o parecer jurídico, vai ter a decisão autorizando a licitação, vai se fazer a minuta do edital de licitação.
tudo isso dentro da parte interna. Mas depois que divulgou o edital, olha, nós temos a fase o quê? Externa, beleza? Fase externa. Então nós temos na fase externa divulgação do edital, apresentação de propostas e lance, se for o caso, julgamento, habilitação, fase de recurso e a fase de homologação. Eu sempre brinco que depois de que divulgou o edital, tudo é externo, né? Começa a fase externa, começa o procedimento licitatório para valer. Só que antes nós temos uma fase de preparação, né? Em que tem internamente a administração pública para deixar tudo bem para divulgar o edital. Por que você precisa saber isso daqui, ó? Porque agora a gente vai estudar modalidade. Você tem que saber as fases da licitação para entender as modalidades. Você sabendo aquelas fases na sequência, fica muito fácil entender modalidade. Presta atenção. O que são modalidades, galera? Definem o procedimento da licitação. Presta atenção. Procedimento da licitação. A modalidade define o rito, o caminho, as etapas de realização da licitação pública. Olha, cada modalidade possui regras próprias quanto à forma de disputa, os critérios de julgamento, valores envolvidos, participantes habilitados, sendo escolhida de acordo com as características do objeto e as necessidades da administração. No fim das contas, você entende modalidade como a forma de escolha. Então, a administração ela vai usar uma modalidade para escolher um objeto específico que ela precisa. Presta atenção. E aí, a Lei 14.133, que é a que a gente está estudando, abandonou a definição de modalidade pelo valor. Ei, grava isso daqui. Atenção total. A nova lei, ela não escolhe a modalidade a ser usada, ela não determina a escolha pelo valor, entenderam? Agora, todas as modalidades são definidas pelo quê, ó? Natureza do objeto. Professor, o que é a natureza do objeto? É aquilo que a administração precisa, é a necessidade. Então, ela tem uma necessidade, ela vai usar a modalidade específica para aquela necessidade. Isso é o objeto. E aí, olha, atenção, o que define a modalidade é a natureza do objeto. Eu sempre brinco que ficou mais fácil agora da gente fazer o quê? Da gente estudar modalidade. Porque antes a gente estudava pelo valor. Agora, a nova lei não tem mais isso do valor. Agora, a modalidade é escolhida pela natureza do objeto. Galera, grava isso daqui, ó. A Lei 14.133 veda a criação de outras modalidades de licitação. Como assim, professor? A administração pública não pode criar outra modalidade. Claro que uma lei pode criar uma modalidade, mas a administração pública não pode. Por exemplo, imagina que você trabalha lá na PM. Pode a polícia militar criar uma modalidade de licitação? Não. Não pode. E outra, não pode a combinação de modalidades existentes. Como assim, professor? Cada modalidade não tem um rito, tem um ritual, um procedimento. Eu não posso pegar parte de uma modalidade e combinar com a parte de outra modalidade. Isso não pode ser vedado. Então, qualquer questão de prova que fale que a administração pública pode criar uma modalidade, está errado, ou que pode combinar o procedimento de modalidades diferentes. Entenderam? Não pode fazer isso também. Presta atenção. São modalidades de licitação. Turma, tem que gravar isso daqui. Tem que gravar quais são as modalidades. São 5. Olha aqui, ó. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Galera, tranquilo? A lei antiga, 066, tinha outras modalidades. 066 não, 8666, a lei do capeta, era uma desgraça para você identificar qual modalidade era para ser usada. Agora ficou mais fácil com a lei 14.133. Você tem que saber para que serve cada modalidade e você define quando é que ela vai ser usada. Então nós temos essas 5. Turma, o que não for essas 5 aqui, conforme a nova lei, não é modalidade. Entenderam isso? Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Olha aqui, ó. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo são as modalidades de licitação. Presta atenção. Aqui nós temos um quadro esquemático. Nós temos uma diferença fazendo uma comparação entre a 8666, lei anterior, com a 14.123. 14.133, né? 14.133 de 2021. Olha o que eu vou falar agora. Presta atenção aqui, ó.
Na lei anterior, a modalidade pregão era prevista numa lei separada, Lei 10.520. A nova lei revogou essa Lei 10.520 e trouxe a modalidade para dentro da lei. Agora a modalidade pregão, que era prevista numa lei separada, agora é previsto dentro, né? Dentro da Lei 14.133. A nova lei manteve a concorrência, manteve o concurso e manteve o leilão. Então nós temos agora o pregão, né, que foi trazido para dentro da Lei 14.133, manteve-se a concorrência, o concurso e o leilão. Já existia antes, agora continua. A nova lei, ela extinguiu um negócio chamado tomada de preços e convite. Eram duas modalidades de licitação que existiam. Tomada de preços e convite. Não existe, olha aqui, ó. Não existe na nova lei. E aí, minha dica de prova, galera, para responder questão de prova é assim. Hoje, qualquer alternativa que fale em convite e tomada de preços como modalidade de licitação, você marca errado, beleza? Pode marcar errado, que não existe mais. Tinha um negócio chamado RDC, Regime Diferenciado de Contratações. Isso daqui também foi extinto, beleza? Então nós temos 3 procedimentos extintos. Tomada de preços, convite e o regime diferenciado de contratações. A nova lei criou uma modalidade chamada diálogo competitivo. Não existia essa modalidade, então ela é nova. Como ela é nova, as bancas de concurso tendem a cobrar novidade. Então não existia o diálogo competitivo e foi criado. Como eu disse para vocês, turma, cada modalidade ela vai servir para alguma coisa. Então a gente vai saber. Antes da gente saber para que serve cada uma, você tem que saber a diferença entre modalidade e critérios de julgamento. Lá na lei antiga, isso daqui era chamado de tipos de licitação. O critério de julgamento é diferente de modalidade. Cada modalidade dessa vai ter um critério de julgamento. Não tem que escolher a proposta mais vantajosa? Então, precisa ter um critério, inclusive, objetivo, né? Critério objetivo, que pode ser o menor preço, o maior desconto, o melhor técnico ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance e maior retorno econômico. Galera, não confundam isso daqui, critério de julgamento, com modalidade. Qualquer alternativa que traga um desses daqui como modalidade está errado. Ainda, vou dar 2 situações aqui, ó. Um negócio chamado credenciamento e registro, ou como fala o caboclo, registro de preços. Essas 2 coisas aqui que eu citei, credenciamento e registro de preços, não são modalidades, são procedimentos auxiliares da licitação, entenderam? Procedimentos auxiliares da licitação. Anota aí no teu caderninho, procedimentos auxiliares da licitação. Porque modalidades nós temos o pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Presta atenção aqui, ó. Turma, essencial para a nossa prova. Você saber para que serve cada modalidade. Presta atenção. Vou pular esse slide aqui, porque no outro nós temos algo muito mais específico. Vou aumentar aqui, ó. Olha, tira print, anota, faz alguma coisa, porque a questão de prova ela vai trazer uma situação concreta, falando sobre um objeto específico e você precisa saber qual é a modalidade. Então presta atenção. Eu vou dar algumas dicas para vocês de palavras-chave. E aí você anota e grava essas palavras-chave que fica fácil. Presta atenção. Vou começar com leilão. Porque o leilão ele é muito tranquilo. Leilão. Leilão, ele só serve para alguma coisa, só uma coisa. Alienar. O que é alienar, galera? Alienar é se desfazer. A alienação ela pode vir de uma venda, ela pode vir de uma troca, ela pode vir de uma doação, ela pode vir de uma permuta, né? De uma cessão de uso. Mas, de forma geral, é venda. Quando a administração pública ela quiser vender alguma coisa, alienar um bem móvel ou imóveis, ou bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos, o que é que ela faz? Um leilão. Por exemplo, você teve a sua moto apreendida, o Detran levou embora, colocou lá no pátio, aí você nunca foi buscar, passou algum tempo depois, o Detran ele vai fazer o quê com essa moto apreendida? Hein? Legalmente apreendida? Ela vai vender. Só que ela tem que vender isso através de uma modalidade de licitação chamada leilão. Entenderam isso? Então o leilão só serve para venda, para alienar. Não tem como você errar o leilão. E o critério de julgamento do leilão é como? Você que participa de leilão da igreja, já participou de um leilão da igreja?
Tá lá acontecendo o bingo, e aí vem aquele frango assado no bingo, né? E aí vai pro leilão. Quem é que leva o frango assado, galera? Leva o frango assado quem oferecer mais dinheiro. Então aqui, galera, é maior lance. Maior lance. Né? É ou não é? Quem dá o maior lance leva. Tranquilo? Olha como é fácil. O concurso, turma, concurso serve para selecionar trabalho técnico, científico ou artístico. Grava isso daí. Trabalho técnico, científico ou artístico. Imagina que a administração ela esteja selecionando um novo projeto de arquitetura para uma escola. E aí ela faz uma licitação chamada concurso. Esse concurso não é esse que você vai prestar, beleza? Esse que você vai prestar é para selecionar pessoal. Isso daqui é uma modalidade de licitação para escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico. Tranquilo? Vou focar agora com vocês no pregão e na concorrência. Galera, pregão, bicho, não pode errar isso daqui, pelo amor de Deus. Pregão serve para comprar ou contratar bens ou serviços comuns. Bens ou serviços comuns. Grava isso. Professor, o que é um bem ou serviço comum? É aquele que você pode definir em edital com especificações usuais do mercado. Por exemplo, tem esse celular aqui, ó. Se a administração quiser comprar um celular, ela consegue descrever uma lâmpada, um computador, contratar um serviço de pintura, de vigilância, de manutenção predial, um serviço de roçagem, um serviço de cooperagem, um serviço de limpeza. Consegue contratar esse tipo de coisa descrevendo? Consegue comprar, por exemplo, café, gêneros alimentícios, um carro, a polícia militar consegue comprar colete à prova de bala, consegue descrevendo com especificações uma mesa, uma cadeira, hein? Consegue descrever. Se a administração pública conseguir descrever de maneira objetiva, com especificações usuais do mercado, o que ela quer, seja um bem ou seja contratar um serviço, isso é um bem ou um serviço comum. E essa modalidade chamada pregão é obrigatória para a contratação de bens ou serviços comuns. Galera, não pode errar. Vou falar da concorrência. Você tem que saber, olha aqui, ó, concorrência já serve para bens ou serviços especiais ou obras, olha, obras ou serviços comuns ou especiais de engenharia. O único serviço comum que a concorrência pode contratar é serviço de engenharia, serviço comum de engenharia. Como é um serviço comum, ela pode ser feita tanto pela concorrência, serviço comum, quanto pelo pregão, entenderam? Mas, de forma geral, você grava assim, obra e serviços de engenharia e serviços ou bens especiais, concorrência. Professor, o que é um bem especial? Eu sempre brinco assim, ó, você não chama todo mundo de especial. Então, a administração pública, tudo que não for comum, tudo que ela não puder descrever em edital, vai ser especial, ou seja, a complexidade você não consegue achar no mercado, você não consegue descrever com especificações usuais do mercado, e aí vai ser um bem ou um serviço especial. Se for um bem ou um serviço especial, concorrência. Se for obra, concorrência. Se for engenharia, concorrência. Galera, tem que gravar isso. Somente o serviço comum de engenharia que pode ser contratado ou por concorrência ou por pregão. Mas, de forma geral, você consegue excluir o pregão pela palavra especial. Entenderam? Obra e serviço de engenharia ou serviços comuns ou especiais de engenharia. E aí, olha, nós temos o diálogo competitivo. O objeto do diálogo competitivo, olha, inovação tecnológica, impossível sem adaptações de soluções disponíveis no mercado, impossível de definir especificações técnicas com precisão. O nome a palavra-chave aqui é inovação, beleza? Presta atenção, olha, necessidade de definir meios e alternativas que possam satisfazer as necessidades. Agora eu volto no slide anterior para você ver como está escrito na lei o diálogo competitivo. Olha aqui, ó. Olha aí na sua tela. Olha, diálogo competitivo aqui, ó. Modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços, compras, que a administração pública realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos. Olha aqui, ó. Daí que vem o diálogo, né? Ela chama o licitante, ela não sabe o que quer, olha. Olha,
com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender suas necessidades. Presta atenção, diálogo competitivo é assim. A administração ela não sabe o que ela quer. Na verdade, ela sabe o que ela quer, mas ela quer criar algo específico para aquilo que ela quer. E aí ela quer criar uma alternativa específica, ou seja, ela quer uma inovação. Então o que ela faz? Ela chama os licitantes e pede para os licitantes dialogarem, conversarem e ao final desses diálogos para oferecer uma proposta para ela para satisfazer aquela necessidade dela. Pode parecer meio estranho, mas isso é novo e a gente precisa saber, beleza? Olha, licitantes vão apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. E aí, ó, leilão, alienação de bens imóveis ou bens móveis, alienação, leilão, para vender, leilão, concurso, escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Tem que saber isso daqui, ó. Critério de julgamento será o de melhor técnico ou conteúdo artístico. Claro, para selecionar um trabalho técnico, conteúdo artístico, critério de julgamento, melhor técnica ou conteúdo artístico. Aí diz assim, ó, concorrência, contratação de bens ou serviços especiais e de obras e serviços comuns especiais de engenharia e o pregão, olha, modalidade de licitação obrigatória, olha a palavra obrigatória, para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser de menor preço ou de maior desconto. Galera, tem que saber que o critério de julgamento do pregão é menor preço ou maior desconto. Da concorrência, são todos os critérios de julgamento menos o maior lance, beleza? Fechou aqui? Fechou, professor. Ei, grava isso daqui, bicho. Isso daqui vai cair na prova de vocês. Estou falando sério. Bora falar de contratação direta? Professor, o que é contratação direta? Eu já disse para vocês que a regra é licitar, sim ou não? É ou não é? A regra é realizar um procedimento licitatório. Só que o próprio texto constitucional possibilita que a administração pública, em algumas situações previstas na própria lei, contrate diretamente sem licitação. É a famosa contratação direta, ou seja, a contratação sem licitação. Professor, essa é a regra? Não, pô. A regra é realizar o procedimento licitatório. Isso daqui é exceção e para isso acontecer, a contratação direta, é necessário que haja uma previsão legal, beleza? E aí, olha, nós temos duas formas de contratação direta, turma. Presta atenção nisso. Uma aguinha. Quais são as duas formas de contratação direta? Presta atenção. Inexigibilidade de licitação e dispensa de licitação, galera. Inexigibilidade e dispensa. Todas essas daqui, seja inexigibilidade ou dispensa de licitação, precisam ter previsão na lei para acontecer. Ou seja, a administração ela vai contratar diretamente, comprar um bem, contratar um serviço, diretamente sem licitação, nos casos de inexigibilidade e nos casos de dispensa, beleza? Presta atenção. Bora falar da inexigibilidade? E a minha dica de prova é a seguinte. Quando a gente for estudar dispensa de licitação, a gente vai ver que a própria lei vai trazer diversos casos. Já a inexigibilidade, a gente vai ver que a lei vai trazer 5 casos exemplificativos. E aí, o seu papel é decorar esses 5 casos. Aqui, ó. Olha. Mas qual é o fundamento da inexigibilidade? Aqui tem que saber, ó. Olha, há uma situação em que a realização de um procedimento... Eita, tá menor aqui. Competitivo é inviável. Anota isso, galera. Olha, o processo competitivo, ele é o quê? Ele é inviável. Olha, casos exemplificativos. Seguinte, licitação não serve para propiciar a justa competição? E se não tem como realizar a competição? Ou seja, não tem como ter um procedimento competitivo, um processo competitivo. Isso significa que a administração ela pode contratar diretamente por inexigibilidade. E aí, ó, a lei vai trazer, olha, trata-se de hipóteses em que é inviável a competição. São 5 hipóteses mencionadas expressamente no artigo 74. Galera, tem que decorar os 5 casos exemplificados na lei de licitação para propiciar a inexigibilidade. Primeiro, fornecedor exclusivo. Isso aqui é óbvio, né? Se só tem um fornecedor para fornecer um bem, um serviço, uma compra, não tem como ter licitação se nós só temos um fornecedor. Então, fornecedor exclusivo. Artista consagrado.
A lei fala assim, artista consagrado pelo público ou pela crítica, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, significa assim, ó, se eu quero contratar, por exemplo, pensa aí no artista consagrado pelo público, pela mídia, Wesley Safadão. Quero contratar o Wesley Safadão para tocar aqui no aniversário da cidade. Vou realizar uma licitação para contratar o Wesley Safadão? Não, pô, vou lá e contrato diretamente, né? Não tem como ter competição nesse tipo de caso. Isso vale para qualquer artista consagrado de qualquer setor artístico. Lógico que eu uso como exemplo esses cantores famosos, mas pintura, teatro, todos esses daí, né? Pintura, teatro, pensa aí, dança, né? Tudo isso, literatura, todos esses são artistas consagrados. Tem todos esses nessa área, escritores, né? Mas enfim, vocês entenderam, né? Serviço técnico profissional com prestador de notória especialização, natureza predominantemente intelectual, vedado para publicidade e divulgação. Esses serviços técnicos profissionais são aqueles serviços de natureza intelectual em que o prestador do serviço ele é tão especialista na área que a administração pública olha para aquele serviço e diz, olha, esse serviço atende o que eu quero de maneira muito específica, né? E aí eu vou contratar diretamente porque é ele que me atende o que eu quero, beleza? Por exemplo, uns exemplos, né? Contratação para treinamento de pessoal. Por exemplo, a administração ela pode selecionar uma empresa que oferece um curso específico de treinamento de pessoal e como o prestador é de notória especialização, ela vai lá e contrata diretamente. Essas três aqui, ó, fornecedor exclusivo, artista consagrado e serviço técnico profissional especializado, estavam na lei antiga. Essas duas aqui, ó, letra D, contratação por credenciamento, aquisição e locação de imóvel em virtude das características de localização, são novas. Então, falou em credenciamento, serviço auxiliar da licitação, é possível a contratação direta por credenciamento, por inexigibilidade. E outra, aquisição e locação de imóvel. Sabe aquele imóvel que a administração ela quer comprar ou ela quer alugar e ela olha e diz, olha, esse imóvel ele tem todas as características necessárias que a gente precisa. Esse imóvel está localizado onde a gente necessita. Então, olha, vamos locar diretamente ou vamos fazer aquisição, ou seja, comprar. Pode a administração fazer isso sem uma licitação? Pode. Como? Como? Aqui, ó, inexigibilidade. Grava isso. Aquisição ou locação de imóvel que, em virtude das características do prédio ou da localização, justificam a aquisição ou a locação. Presta atenção, olha. Fornecedor exclusivo, aquisição ou locação de imóvel, credenciamento, artista consagrado e serviço técnico profissional especializado. Não tem como errar. Olha essa questão aqui, ó. Diz assim, ó. É inexigível, galera, toda vez que vier a prova assim, já falar assim, ó. É inexigível, você já lembra dos 5 casos. Artista consagrado, fornecedor exclusivo, serviço técnico profissional especializado, credenciamento ou aquisição ou locação de imóvel, beleza? Aí diz assim, ó, nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem, isso aqui está errado. Por que está errado, professor? Porque não é um dos 5 casos de inexigibilidade. Não está descrito que em caso de guerra, a licitação é inexigível. E aí eu disse para você, decora os 5 casos, é ou não é? Você decorando os 5 casos, você pode ter certeza que isso daqui é caso de licitação dispensada. Licitação de dispensa de licitação. Porque guerra é em virtude da situação. Guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. E aí nós temos uma licitação dispensável, beleza? Tranquilo, professor, entendi. O que é o credenciamento? Olha, processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços e fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão da entidade para executar o objeto quando convocado. É por isso que não tem competição. A administração chama, olha, quem quiser se credenciar aqui, e aí, quando a gente precisar, a gente vai olhar na lista de credenciados e vai contratar, beleza? Tranquilo. E aí, para fechar aqui, ó, deixa eu pegar um quadrinho bem aqui, ó. Deixa eu pegar esse quadro bem aqui, ó. Licitação dispensável e licitação dispensada. O que é que eu quero que vocês saibam? Você gravou os 5 casos de licitação inexigível, não foi?
E aí você vai ver que na dispensa de licitação ainda há uma subdivisão, licitação dispensável e licitação dispensada. Tranquilo. São formas de contratação direta. O que você vai ter que decorar é que as hipóteses de licitação dispensada sempre estão relacionadas à alienação de bens. Como assim, professor? Em algumas situações, quando a administração quiser vender um bem, ela precisa realizar um leilão, beleza? Só que a lei vai dizer assim, olha, tem essa situação, essa situação, essa situação, e administração, você não precisa realizar o leilão, você pode alienar diretamente. Sempre quando tiver relacionado a uma situação de alienação, de venda, de troca, pode ter certeza que se a lei disser para não realizar a licitação, vai ser uma licitação dispensada. Tranquilo? Casos específicos. A administração ela tem um bem e ela quer trocar com outro órgão da administração. A lei diz, olha, nesse tipo de caso, quando são dois órgãos da administração, não precisa realizar a licitação, vocês podem trocar sem a licitação. A administração ela vai doar um bem para uma entidade de fins sociais. Ela precisa realizar uma licitação? Não, ela pode doar diretamente, entenderam? Esse tipo de caso, doação para outro órgão da administração pública, não precisa, entenderam? Essa decisão, assim, ó, o legislador determina que não se faça a licitação. Ou seja, ei, administração, você vai trocar o bem que você tem com outro órgão da administração, não precisa fazer licitação não, você não pode fazer. Esses dois casos aqui de dispensa, lá na inexigibilidade, a licitação era inviável, não tinha como ter. Aqui tem como ter, só que a lei possibilita que a administração faça as coisas diretamente. No caso aqui da licitação dispensada, é caso de alienação de bens. Agora, no caso de licitação dispensável, presta atenção, bem aqui, ó. Olha, licitação dispensável, ó, há uma autorização para não licitar. E aí essa decisão ela é discricionária e temos vários casos relacionados a isso. Casos em relação ao baixo valor, licitação deserta, licitação fracassada, situação de emergência, casos específicos de emergência, relacionados a pessoas específicas, ou seja, são vários casos. Mas vocês vão decorar baixo valor. Em relação ao baixo valor, sabe aquela compra, aquele bem, que é tão irrisório o valor, que só fazer o procedimento licitatório daria muito mais trabalho? Então lá na lei vai dizer assim, olha, nesse tipo de caso, pelo baixo valor, administração, você pode contratar diretamente. Qual é o baixo valor que está lá na lei? Baixo valor para eles, né? Que para gente, pra gente é alto. Olha. Você tem que decorar isso daqui, ó. Baixo valor. Compras e outros serviços, olha. Licitação ela é dispensável se essas compras ou outros serviços for até 50 mil. Mas olha aqui, ó. Obras ou serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores. Olha, licitação dispensável até 100 mil. Então, pelo baixo valor para eles, né? Que para gente 100 mil não é baixo valor, não. Nem para você, né? Nem para mim. Mas presta atenção, gravou, olha, 50 mil, compras e outros serviços. Significa assim, galera. Imagina que a administração está precisando de um serviço que custa R$ 1.200. Ela vai realizar um procedimento licitatório, R$ 1.200 é baixo valor, não é abaixo de 50 mil? Não, a lei diz, ei, você pode contratar diretamente. Claro que tem que justificar o porquê, blá, 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 fazer tudo aquilo. Mas ela pode pelo baixo valor. Sabe por quê? Às vezes realizar um procedimento licitatório dá muito mais trabalho, muito mais gasto do que comprar diretamente R$ 1.200. Mas grava isso daqui, ó, 100 mil e 200 mil. Bora fazer isso daqui, ó, para a gente fechar. Determinado órgão do Poder Judiciário, no desempenho de sua função administrativa, pretende realizar a compra de produto orçado no valor de R$ 45 mil. Compra abaixo de R$ 50 mil, pode comprar? Pode, diretamente, pelo baixo valor. Considerando a situação hipotética apresentada e o disposto na lei, julgue o item a seguir. A contratação pretendida constitui hipótese de contratação direta por inexigibilidade errado. Porque inexigibilidade é inviabilidade de competição. Aqui é uma possibilidade de contratação direta pelo baixo valor. Abaixo de 50 mil é possível que a administração pública contrate diretamente. Fechou? Fechou, galera. Mas olha aqui, ó. Olha esse quadro. Fechamos aqui, ó. Inexigibilidade, ó. Inviabilidade de competição
e decoro os 5 casos: artista consagrado, fornecedor exclusivo, credenciamento, serviço técnico profissional especializado e aquisição e locação de imóveis. Esse rol é exemplificativo e o objeto são esses daí, ó. Licitação dispensável. O legislador autoriza que não se realize a licitação. É um rol taxativo, decisão discricionária, e nós temos diversos casos em relação ao objeto, ao valor, à situação. Então, por exemplo, falou em guerra, intervenção federal, falou em calamidade pública, falou em emergência. A administração ela pode contratar diretamente por dispensa de licitação na modalidade dispensável. E aí, na licitação dispensada, o legislador determina que não seja realizada a licitação, o rol é taxativo, decisão é vinculada, está relacionado à alienação de bens. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha essa questão. Não vou fazer essa daqui. Vou fazer essa. Vou fazer, deixa eu ver qual eu vou fazer. Fazer uma tranquila aqui, uma menor, né? Fazer uma pequenininha, porra, senão não vai dar tempo. Aqui, ó, essa primeira. O atestado de exclusividade é documento capaz de comprovar que o objeto que se deseja contratar é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, podendo assim, cumpridos os demais requisitos, permitir galera, fornecedor exclusivo, produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. O que possibilita isso para a administração pública quando ela está diante de um fornecedor exclusivo? O que possibilita? Letra D, a inexigibilidade de licitação. Tem que saber isso, galera. É um dos casos de inexigibilidade de licitação, no caso de o atestado de exclusividade e fornecedor exclusivo. Olha aqui, ó. São modalidades de licitação, dentre outras. Isso daqui tem que acertar, galera. Letra A. Tem leilão? Tem. Tem diálogo competitivo? Tem. Mas presta atenção aqui, ó. Tem leilão? Tem. Mas tem cooperação? Não. Tem pregão? Tem. E tem contratação? Não. Tem tomada de preço? Tomada de preço até morreu. Não existe mais na Lei 14.133. Tem concurso? Tem. Tem concorrência? Tem. Tem tomada de preços? Morreu. Então é a letra A. Leilão e diálogo competitivo. Deixa eu fazer mais uma. Olha aqui, ó. Vou fazer uma bem pequenininha aqui, ó. Olha aqui, essa oitava. Dispensa de licitação, certo ou errado? Situação em que a realização do procedimento competitivo se mostra inviável, em especial pela singularidade do objeto ou pela exclusividade do prestador. Esse tipo de caso é de inexigibilidade, galera. Inviabilidade de competição é inexigibilidade, tranquilo? Tranquilo. Para a gente fechar a aula de hoje, diz assim, ó, é cabível inexigibilidade de licitação nos termos da Lei 14.133, olha aqui, ó. Letra A, para a contratação de associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos de comprovada idoneidade, esse caso a licitação é de dispensa. A licitação aqui é dispensável. Falei para vocês que a própria lei vai trazer esse tipo de caso, que em determinadas situações algumas pessoas podem ser contratadas diretamente pela administração. Uma dessas pessoas é a associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos, pode ser contratada diretamente para fornecer mão de obra. É licitação o quê? Dispensável. A letra B diz assim, ó, objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento, correto. Letra B. Por quê? Um dos casos da inexigibilidade. Credenciamento, e aí você decorou os 5 casos. Fornecedor exclusivo, artista consagrado, credenciamento, serviço técnico profissional especializado e aquisição e locação de imóvel, a letra B está correta. Aí nós temos, um caso de guerra, estado de defesa, estado de sítio, ou seja, situação de emergência. A licitação aqui é dispensável também, dispensa. Assim, que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, caso de dispensa também. Nos casos que a União tiver que intervir no domínio econômico, caso de dispensa. Professor, por que o senhor sabe que caso de dispensa? Porque eu decorei os 5 casos de inexigibilidade. E se não for inexigibilidade, é o que? Dispensa. Fechou? Fechou, galera. Bora fechar aqui.
Então, fechamos o assunto licitação. Próxima semana o assunto é contratos administrativos. Então, a gente vai fechar o nosso cronograma de assuntos para o CFO-PM com contratos administrativos. E aí eu vou tentar fazer só numa aula uma revisão geral de contratos e depois a gente passa para a revisão, porque está se aproximando da prova e você precisa se preparar. Perfeito? Tranquilo? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Fica aí o meu abraço para quem está assistindo e aguarda aí que já já nós temos uma aula de Direito Constitucional. Tranquilo? Então, até a próxima com Direito Administrativo.